Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de abril de 2025, sexta-feira que eu gosto de me reservar aqui um pouco mais de liberdade para fazer conexões e descobrir ressonâncias e tentar conectar ideias que vieram de atropelo ao longo da semana, como elas têm chegado de uns tempos para cá, metade rolo compressor, metade meteoro. Mas eu acho que eu quero abrir, eu acho que com um pouco de esperança. Hoje eu li um artigo interessantíssimo, não é, sobre os bonobos. Bonobos, durante muito tempo, todo mundo achava que bonobo era só um chimpanzé esquisito. Não, bonobo não é um chimpanzé esquisito, é uma espécie por si só, é muito parecido com chimpanzés, exceto naquilo que ele é muito diferente, por exemplo, a questão de resolução de conflitos. Né? Chimpanzé que parece uma graça, muito bonitinho, tá, mas chimpanzé pode ser muito violento, chimpanzé resolve muita coisa na pancadaria, né? Ao passo que bonobos são completamente diferentes porque eles resolvem as coisas de uma maneira, digamos, um pouco mais soft. Né? Acho que eles podiam dar um seminário de comunicação não violenta, se bem que esse seminário ia acabar em suruba, ia fazer um sucesso louco, porque normalmente bonobos resolvem qualquer tipo de conflito com muito sexo entre fêmeas, entre machos, entre fêmeas e machos, entre novos e velhos, velhos e velhos. É impressionante a maneira como eles descobrem de se agradar sexualmente para voltar tudo a uma situação de menor tensão. Né? Também é uma sociedade onde as fêmeas têm muito poder, é completamente diferente dos bonobos. A gente já comentou aqui ao longo desses anos todos a respeito. Tem um projeto meu que eu gosto bastante, que é o Leia Vale a Pena. Eu vou dar o link para vocês aqui novamente. O Leia Vale a Pena, eu costumo comentar livros que estão mexendo comigo, que estão, sei lá, criando aí novas conexões na minha perspectiva, etc e tal. E no Leia Vale a Pena, acho que eu recomendei pelo menos talvez 2 livros de um cientista que faleceu recentemente, uma figura maravilhosa. Eu vou ver se eu resgato aqui algumas das palestras dele, alguns vídeos. Ele se chama Frans de Waal, é um cientista holandês que passou a sua carreira inteira estudando primatas, estudando bonobos. Tem um livro, limpando a garganta aqui, fica a dica: nunca coma amendoins antes de gravar qualquer coisa, porque as casquinhas em algum momento vão voltar da pior maneira possível. Mas o Frans de Waal escreveu um livro interessantíssimo chamado Bonobo e o Ateu, em que ele tenta mostrar o quanto... tem várias coisas ali, claro, com a experiência dele com os bonobos, mas o que ele está tentando mostrar é que muitas coisas que a gente aprendeu que eram, sei lá, apanágios, apanágio é uma bela palavra, né? A gente vai falar de belas palavras hoje, e vai chegar talvez a palavra mais bonita de todas no final, spoiler alert, que é justamente a noção de que a nossa moralidade não é tão original assim. A nossa moralidade é perfeitamente explicável do ponto de vista evolutivo, tanto é que outras espécies sociais, como por exemplo os bonobos, têm empatia, têm justiça, têm reciprocidade, têm status, têm inveja, tem tudo. É muito bacana isso. Mas por que eu estou falando dos bonobos com o coração assim em alegria? Porque cientistas descobriram que os bonobos tiraram o nosso lugar privilegiado mais uma vez. Né? É uma das coisas que aparentemente distingue a nossa espécie, além da capacidade simplesmente surpreendente de causar problemas que ela não consegue resolver, é a questão da linguagem. Né? Uma coisa que, sei lá, Noam Chomsky, esses linguistas todos aí ficam sempre dizendo que a questão única da linguagem humana é que a gente consegue combinar conceitos de uma maneira praticamente infinita. Né? A gente consegue colocar um conceito dentro do outro e conectar. Eu não sei exatamente detalhes, eu não sou linguista, mas isso era, em princípio, uma característica única da espécie humana. Né? Certamente outros animais têm, sabe, o que a gente poderia chamar de um repertório comunicativo, né? Sei lá, um canto do pássaro que quer dizer, olha aí, vem vindo um gavião, né? O grito de um primata que quer dizer, olha a cobra, né? Então, que é o que a gente já reconhece faz tempo, algum tipo de linguagem em várias espécies inteligentes por aí. Perdão, e falando em inteligência, onde está a minha inteligência em comer amendoim um pouco antes de gravar? Ideia de jirico. Mas voltando, né, a gente reconhece que muitas espécies têm algum tipo de linguagem,
mas a gente sempre assumiu que essas linguagens eram simplórias. Não tem a mesma capacidade, essa capacidade recursiva que tem os seres humanos. Pois bem, talvez a gente não tenha prestado atenção suficiente. Um estudo recente de estudiosos que ficaram lá observando, vivendo próximo, gravando os bonobos, eles perceberam que bonobos, eles já tinham uma certa noção do vocabulário. Olha, se ele grita assim, quer dizer perigo à vista. Se ele grita assado, se ele uiva, isso quer dizer, sei lá o que quer dizer. Né? Mas aí eles perceberam que a combinação de algumas dessas, entre aspas, palavras que isoladamente querem dizer uma coisa, na hora que você combina, não é que ela quer dizer as coisas, quer dizer outra coisa. Se isso for verdade, então a gente acaba de ser destronado mais uma vez. Então os bonobos têm aí o que parece ser, né, um caminho ao longo do tempo. É lógico, se a gente deixar que os bonobos sobrevivam, se a gente deixar que o planeta sobreviva, claro, né, eles têm talvez uma chance de desenvolver uma capacidade, através da evolução, uma capacidade linguística como a nossa. Né? E quem sabe eles são capazes de criar uma civilização menos estúpida. Pelo menos eles estão começando bem, né? Estão resolvendo as coisas na base do amor, na base do prazer, na base do orgasmo. Então, quem sabe a gente tem uma esperança para esse planeta, já que a gente, em princípio, deu ruim. Né? Eu vou dar o link aqui para uma matéria, uma reportagem no Estadão, justo o Estadão, que é bastante conservador, dizendo que o Trump está jogando a América de volta no século XIX. Eu acho que ele está voltando para o tempo das cavernas. Né? E falaremos de cavernas. Até ele é um bom gancho para a gente falar de cavernas aqui, porque eu estou no Blue Sky, que é uma alternativa mais saudável do Twitter. É como se o Twitter fosse feito por chimpanzés e o Blue Sky fosse feito por bonobos. Ele é mais civil. Né? E eu vi ali um thread muito interessante sobre Platão, que não é um amigo do Radinho. Vocês sabem o quanto aqui eu estou sempre contando do legado, bastante, a meu ver, bastante pernicioso do Platão. Ele começa a contar um pouco mais ali do Platão, inclusive que Plato não era o nome dele. Não, Plato não, ele não é nome, é apelido, porque parece que Plato vem do latim platus, alguma coisa parecida com isso, que quer dizer largo. Então ninguém sabe se a molecada chamava ele de largo porque ele era meio gorduchinho, ou se era espadaúdo, né, se de repente era um cara de ombros largos. Mas então Plato é um apelido que quer dizer largo. Parece que ele nasceu numa família. Ele começa a contar coisas que eu não sabia, né, que o Platão era muito bem nascido, uma família aristocrática, inclusive ligada a episódios de tirania anteriores, tal. E ele vivendo como um garoto rico. Num certo momento ele começa a ter aulas com Aristóteles, com Sócrates, perdão, quando ele tem 20 anos, fica fascinado, joga tudo para cima, resolve abraçar a filosofia. Quando Sócrates é condenado à morte, né, de uma maneira relativamente democrática, por ter, sei lá, provocado os deuses, né, provocado ali, botado minhoca na cabeça da juventude, Platão fica desiludidíssimo, né, fica, meu Deus do céu, que democracia é essa? Né, e aí ele resolve fazer uma longa viagem. Ninguém sabe ao certo para onde ele foi. Talvez tenha ido para Sicília, para outros lugares ali da Itália, talvez tenha ido para o Egito, né? E aí, quando ele volta, ele vai criar sua própria escola. Essa escola, a nova escola do Platão, vai sobreviver à sua morte. E, inclusive, um dos alunos vai ser o Aristóteles. Então ele está contando ali um monte de histórias, inclusive da vida pessoal, e ele não contou algumas coisas que eu imaginei que fossem verdadeiras. Adivinha o que eu fiz? Eu fui perguntar para o meu assistente para assuntos aleatórios, para o ChatGPT, o que ele poderia me contar, não tanto das ideias do Platão, eu já estou com o saco cheio dessas ideias de louco, mas da vida dele. Aí ele confirma, conta ali, realmente uma família aristocrática, ele tinha esse apelido de largo, ninguém sabe muito bem por quê. Quando ele começa a contar da vida, dessa peregrinação que o Platão, bastante desiludido, resolveu fazer, né, ele acaba dando ali, quem sabe, uma causa para o rumo que as ideias dele tomaram. Ele deve ter tido contato com seitas pitagóricas. Pitagóricos era uma seita um pouco transcendental, que tinha umas ideias um pouco malucas, talvez bem combinadas com algumas questões egípcias de vida após a morte, sei lá, é uma coisa meio mística. E aí, na volta, ele escreve vários livros
E aí vem a escola, e bom, em suma, talvez venha daí essa história do Platão de que, veja, esse mundo é uma porcaria, eles mataram Sócrates, etc e tal, esse mundo é um mundo de decadência, sofrimento, esse mundo é uma imperfeição, não é nada perfeito, e na verdade aquilo que é a essência das coisas não está nesse mundo, está fora desse mundo. Ele vem com ideias que são transcendentais, ideias que são de um outro mundo. Então, não adianta olhar em volta você não vai aprender nada. Você tem um outro mundo, esse mundo só é acessível, obviamente, aos filósofos como ele, largos ou não, não sei, não é? E aí ele vem com essa ideia das formas eternas, das coisas eternas e imutáveis, ele vem com a história da alma, da transmigração da alma, várias coisas que o Radinho aqui não é fã. Não é? Mas o que é interessante é que eu estou notando essa nova personalidade aí do ChatGPT, em que ele começa, por conta própria, a sugerir uma expansão da pesquisa. E ele fala, olha, você quer aqui que eu mostre para você um exemplo artístico, né, das ideias de Platão em contraste com outras, aí ele vai mostrar aquela pintura do Rafael que está no Vaticano, que acho que chama, se não me engano, os filósofos, a escola dos, sei lá, não me lembro muito bem, mas que eu sempre uso em palestra, inclusive, eu sempre uso porque ali mostra justamente aquilo que o próprio ChatGPT acabou me mostrando. No meio desse quadro que está ali no Vaticano, magnífico, não é um quadro, acho que é um afresco, não, acho que é uma pintura mesmo, é uma pintura grande. Não é? Tem lá dois velhinhos, né? Um mais velhinho, um mais novinho, né? O mais velhinho que, aliás, curiosamente tem a cara do Leonardo da Vinci, o Rafael usou o Leonardo da Vinci como modelo, né? O mais velhinho é o Platão. Platão está com roupas que indicam não só a sua origem mais nobre pelas cores, mas também a sua associação ao ar, então ele está com cores um pouco mais aéreas, né? Ele está apontando para cima. Aristóteles, por outro lado, está apontando para baixo. Aristóteles já é um cara mais, sei lá, mais novo, mais viril, com roupas com cores mais de terra, né? E aí Platão está segurando um livro que é o Timeus, quando ele começa a falar dessa história das formas e da alma e do outro mundo, e Platão está segurando ali, se eu não me engano, a Ética, se eu não me engano, né? E que por que um está apontando para cima, um está apontando para baixo? O Platão está apontando para cima porque ele está dizendo que a gente tem que prestar atenção no outro mundo, e o Aristóteles está apontando para baixo porque ele discorda e que ele acha que a gente tem que prestar atenção nesse mundo. Então Aristóteles vai se dedicar ao estudo da vida biológica, errou que nem um louco, mas pelo menos ele começou. Né, ele vai se dedicar à política, também não sei se ele acertou muito, não é? E achei ótimo, bacana, muito obrigado, essas indicações, ele está cada vez mais indicando. Hoje, aliás, ele até me sugeriu uma playlist, eu falei, não, obrigado, eu não costumo, está tudo bem, não preciso de... Não, vamos continuar aqui no campo da história e das ideias, eu achei muito legal. E aí, num certo ponto, ele usou a palavra imanência. Imanência é uma palavra extraordinária, e eu acho que essa vai ser, eu até fiquei tão empolgado com essa história, porque a conversa avançou, e eu falei, obrigado, ChatGPT, eu acho essa palavra extraordinária. E aí ele começou a mostrar uma diferença que eu acho que é sempre bom a gente lembrar, entre um discurso transcendente, aquele que diz que existe uma outra coisa, uma outra realidade além dessa, que essa realidade precisa desse outro mundo para se explicar, esse mundo, o nosso mundo aqui material, vamos chamar de bariônico, né, feitos de partículas que têm massa, não é? Esse mundo não se explica sozinho, a gente precisa aí, sei lá, recorrer a um outro mundo, né? E é um discurso que é o discurso imanente. Imanente quer dizer que se basta, que não tem nada, que é em si, ele basta a si próprio, não é? E aí eu acho, ele vai falar obviamente de Spinoza, a gente daqui a pouco avança um pouco mais nessa questão de imanência, mas eu fiquei um pouco curioso, eu falei, puxa, se tem uma coisa que eu não sei, é o que o Aristóteles pensava a respeito de divindades, do Olimpo, né, de superstições. E aí eu descobri que, na verdade, o Aristóteles tinha uma visão muito peculiar, que acho que vai influenciar depois, até o próprio cristianismo vai influenciar filósofos, etc. e tal, que ele falou, olha, existe um Deus só, né, mas esse Deus não faz nada o dia inteiro, ele é a perfeição pura, ele pensa, ele fica pensando no pensamento, ele não age, ele não é um Deus que age, né? É um motor imóvel. Gostou do motor imóvel? Ele é um motor imóvel, ele está por trás de tudo, mas ele não afeta nada, porque ele chegou no píncaro da glória, que é absolutamente não fazer nada e ficar só pensando o dia inteiro.
Não é? Então é muito curioso, porque o pensamento do Aristóteles é muito por aí. Ele acha que o que explica as coisas não é o início, mas é onde elas querem chegar. E é onde elas querem chegar é nessa perfeição que é o pensamento puro racional. Então, em suma, ele tirou qualquer perspectiva de você fazer promessa, acender vela, etc. e tal, porque o cara não está nem aí para você, ele está pensando numa divindade absolutamente impessoal, que não tem personalidade, que não tem caprichos, que não engravida ninguém, não é? Mas é muito peculiar essa história. Mas eu vou fazer aqui, acho que uma pequena digressão, um pequeno desvio de rota, porque ontem eu estava ouvindo uma conversa longa, fazia tempo que eu não ouvia o Sean Carroll. Sean Carroll é um físico que tem um trabalho extraordinário de divulgação, não só de ciência, mas de conhecimento. Ele fala com gente de humanas, biológicas, cara, é uma loucura. E ontem ele estava falando com um velho colega dele, deixa eu até ver o nome do cara que ele estava conversando, que eu já esqueci, e eles têm em comum o fato de serem cosmólogos ou cosmologistas. Eu não sabe que eu não sei exatamente qual que é a palavra para quem estuda o cosmos. Vamos ver o nome do cara aqui, chama Mark Kamionkovsky, certo? Certo. Eu achei ótimo porque era uma conversa de velhos amigos sobre temas atualíssimos. Você está vendo ali gente que escreveu, que participou das teorias mais atuais. Você está vendo ali os caras conversando sobre as novas descobertas e o quanto isso afeta. É um super privilégio, você é uma mosquinha na parede, né, vendo ali os caras conversando sobre como o universo funciona. Então a conversa foi muito interessante, não vou entrar em detalhes aqui. Ele explica um monte de coisa, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, algumas coisas, algumas descobertas que estão fazendo a gente repensar, mas tem duas coisas ali que acho que me impactaram bastante. Uma delas é que ele falou, olha, quando a gente começou, veja, se a gente voltar 100 anos atrás, 100 anos atrás a gente já tinha descoberto, sei lá, física quântica, né, um monte de coisa. Mas o Einstein, por exemplo, quando ele fez as teorias dele, ele não sabia que tinha tantas galáxias. A gente não sabia, a gente não tinha observado, a gente achava que era só a nossa. Não é? O próprio Einstein não tinha ideia de quantas galáxias. Aliás, o próprio Einstein não tinha nem muita evidência de que existia o átomo. Veja quanta coisa a gente avançou. A gente sabe que a gente tem por aí mais ou menos 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. O negócio é grande pra caramba, não acaba nunca mais. Né? E aí, aliás, hoje também tem uma notícia bastante interessante, pena que não deu tempo deles comentarem. Né? Então a gente expandiu imensamente essa história toda, e o que esse Mark comenta é que a grande surpresa dele, ele falou, puxa, o universo é uma coisa tão grande, um negócio tão complicado, provavelmente vai ser um negócio cabeludo, né, a gente para conseguir entender esse troço. E aí ele confessa que, para surpresa dele, né, as coisas que aparentemente, pelo menos até agora, né, regem não só o universo como ele funciona agora, mas como ele funciona desde o começo e como ele vai funcionar ali para frente, são 5 princípios, mais ou menos. Então não é 5, talvez tenha um sexto, né? Talvez tenha um sexto, mas a questão não é tão complicado assim, né? O universo por si só não é tão descabelado quanto se podia imaginar. Né, tem alguns fatores que influenciam ali, tem energia escura, tem matéria escura, tem a gravidade, uma coisa ou outra que a gente já conseguiu equacionar bastante bem. Né? Então eu falo, cara, é muito louco, porque eu consigo numa lousa falar sobre o universo. E tem uma outra coisa que também é muito interessante, que eles estão fazendo novas medidas de como que o universo está expandindo, se acelera, se não acelera, sei lá o que, tem mil coisas que eles estão explorando. Mas o que talvez saia daí seja uma resolução de uma outra dúvida numa escala infinitamente menor. Né? Enquanto eles estão tentando descobrir como o universo se expande ou não se expande, não é? Eles talvez consigam descobrir uma coisa que afeta o neutrino. Neutrino é uma partícula fantasmagórica, né, que há pouco tempo a gente achava que ele não tinha massa, que viajava na velocidade da luz, deve ter trilhões de neutrinos passando por você e por mim agora, não faz diferença nenhuma, não é? Mas aí parece, eles têm massa, a gente não sabe exatamente quanto, então talvez nessa tentativa de descobrir quais são os parâmetros que controlam a expansão do universo, o universo é tudo, não tem nada fora, não é? Então talvez eles consigam descobrir a massa do neutrino, que é uma coisa infinitésima, um pentelésimo de coisa quase que inexistente. Então eu achei muito interessante como essas coisas todas se conectam, e aí eu vou conectar isso com uma coisa que eu vi agora de manhã,
que eu vou tentar baixar essa imagem, né? De vez em quando, algumas imagens eu baixo, alguma foto nova do Sol, alguma foto nova, alguma imagem nova de alguma lente gravitacional, alguma imagem nova do Hubble, do JW, do James Webb Telescope, sei lá, volta-me. Mas essa eu acho que eu vou tentar baixar também, que é o seguinte, é o primeiro retrato do universo. Um universo que, assim, logo depois dele nascer. Talvez a gente não consiga, por enquanto, ir muito além disso, porque quando o universo nasce, e a gente agora tem uma data cada vez mais sólida, 13,8 bilhões de anos atrás, né? Quando ele nasce, cara, era uma confusão tão grande que se a luz que estava ali para lá e para cá sendo gerada, etc., ela não conseguia ir muito longe porque ela era absorvida, etc. Então, num certo momento, à medida que ele se expande, ele se esfria, você começa a formar os primeiros átomos e, ufa, a primeira luz consegue se espalhar, ela consegue e está chegando para a gente até hoje. Então, eu me lembro da minha infância, quando eu mudava de canal em São Paulo, se eu quisesse mudar da Rede Globo para a TV Record, eu pulava do 5 para o 7, mas era um seletor daqueles que gira assim, um seletor mecânico. Se eu colocasse no 6, tinha chuvisco. Chuvisco não era nenhum desenho animado, chuvisco era né, era um monte de fagulhas ali na tela, e um chiado estúpido, mas na verdade aquele que me incomoda, né, aquela coisa sem sentido nenhum na minha infância, aquilo é justamente o sinal que está chegando para a gente da primeira ocasião em que a luz saiu pelo universo fazendo a festa, né? Se tem na Bíblia, tem um Fiat Lux, então foi nesse momento que fez a luz, né? Então isso aconteceu 380 mil anos depois, ou seja, um piscar de olhos, né? Isso tem 13 bilhões de anos, quase 14, né? Em 380 mil anos, ufa, a primeira luz escapou e a gente consegue medir essa luz até hoje. Isso já tinha sido medido lá atrás, né? E o que hoje saiu essa notícia, não deu tempo dos nossos amigos confirmarem, eles conseguiram refazer essa fotografia, não é, com uma precisão muito maior, que permite descobrir uma quantidade simplesmente colossal de coisas e validar um número. Olha, realmente isso confirma esse valor do blá blá blá, blá blá blá, né? E confirma inclusive uma coisa que é muito curiosa, que olha que coisa interessante, não é? Talvez a origem de tudo que você está vendo à sua volta, se você estiver em São Paulo, olhar para cima, você não vai ver nada, mas se você estiver em algum lugar com o céu um pouquinho mais favorável, você vai ver muita coisa, certo? Então, a origem dessa história toda que está à nossa volta, talvez tenham sido, sei lá, ondas sonoras. Por que eu estou falando de ondas sonoras? Não tem aquela história que no espaço ninguém te ouve, porque o som não se propaga no vácuo. Pois bem, antes do universo se expandir muito, né, ele era uma quantidade super concentrada de matéria e energia, né, e à medida que ele foi se expandindo e coisas foram acontecendo, isso provocou ondas sonoras, ou seja, variações de pressão que foram se propagando, como quando você joga uma pedra num lago, né, você tem aquelas ondas se propagando. Então, uma confusão inicial do Big Bang, você teve ali propagação de ondas mecânicas, ondas de pressão da matéria, e isso talvez explique por que o universo acaba tendo galáxias aqui, galáxias acolá. Então, tudo que você está vendo à nossa volta talvez se explique por essas pequenas vibrações no começo do universo. Os cientistas estão começando a estudar essa história toda, e eu não sei porque eu acho isso muito mais interessante do que achar que tem algum demiurgo, alguma criatura que não sabe de onde veio, para onde vai, é o motor imóvel de Aristóteles, ou o verbo pairando sobre as águas. Eu acho mais legal, eu não sei, eu acho mais legal, ainda mais porque é uma aventura em que todos podem participar, é uma aventura que tem mais dúvidas do que certeza, sempre tem dúvidas novas, né? Tem sempre, poxa, mas se você medir dessa maneira, então será que essa lei não é tão constante? Será que... Bom, tem N questões em aberto aqui, não é? Eu vou dar inclusive link, como sempre, para um vídeo que eu acabei de assistir da Sabine Rosenfelder, que talvez a gente tenha agora uma pista, pode ser, pode não ser, né, da matéria escura que ela chama escura não porque, sei lá, é uma sombra, é porque a gente não consegue enxergar. Podia ser outro nome, podia ser matéria transparente, ia ser mais feliz. Né, porque se a gente começar a perceber como que todo o universo se expandiu, a matéria que a gente enxerga, que não é transparente, ela não dá conta, né? As contas não fecham. Desde o começo até agora tem aparentemente algum tipo de matéria
que não dá para enxergar, ela tem gravidade, mas a gente não consegue enxergar, ou seja, ela tem massa, mas a gente não consegue enxergar, não é? Mas talvez a gente tenha descoberto no centro da nossa galáxia, né, uma região ali que tem um comportamento estranho, e talvez uma maneira de explicar isso seja matéria escura, e se for matéria escura a gente talvez tenha uma pista de qual é a massa, e curiosamente é uma massa que a gente não tinha investigado ainda. Então veja, todo santo dia tem novidades, e eu acho isso bacana, isso tem movimentado o radinho esse tempo todo, né, essa descoberta constante, mas é curioso porque eu percebo que isso não encanta muito pouca gente, né? Eu tenho aqui uma reportagem da BBC Brasil, extremamente interessante, que é de gente que aparentemente está se encontrando a felicidade, o sentido da vida, o propósito, né, num outro caminho. Não é? Então eu vou comentar agora, eu acho que eu já comentei inúmeras vezes aqui sobre questões populacionais. Eu vou dar um link para um vídeo extremamente interessante do Kurzgesagt, que está apontando que talvez a Coreia do Sul esteja acabando. Como é que a Coreia do Sul está acabando? A Coreia do Sul está acabando, não, imagina, não é que, né, não sei quanto tempo eles vão conseguir fazer celular da Samsung, não sei. A questão é, não é a Coreia do Norte, não, a questão é que eles não estão fazendo filhos em quantidade suficiente. Né, para uma população se manter estável, né, para um país, uma nação se manter estável do ponto de vista populacional, demográfico, precisa ter filho, porque as pessoas envelhecem e morrem, certo? Certo. Pessoas morrem, você precisa repor. Não é? Para você repor, a taxa mais ou menos aí aceita é que seja 2,1 filhos por mulher. Cada mulher, se tiver 2,1 filhos em média, não é? Nunca vi ninguém ter 0,1 filho ainda, mas em média tem dessas coisas, não é? Então a população se mantém estável e cresce. Abaixo disso, a população começa a entrar num ciclo, assim, digamos, ladeira abaixo, certo? Então, 2,1 é isso que tinha que ter. Quanto que é o da Coreia no ano passado? 0,73. 0,73 filhos por mulher. Isso quer dizer que daqui a algumas décadas, cara, não vai ter só coreano velho, não é? E não vai ter gente nova para pagar as contas, né? Gente nova para trabalhar e pagar a previdência para todo mundo. Isso é assustador, e não é só algo que está acontecendo na Coreia do Sul. Está acontecendo coisas muito parecidas no Japão, coisas muito parecidas na Itália, né? Em vários países europeus a taxa de natalidade despencou, né, mas assim, tão baixo quanto 0,73 eu não sei, exceto, é lógico, exceto se de repente de uma hora para outra eles começarem a aprender português e seguirem alguns canais brasileiros no Instagram que tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, que são canais que são, como é que chama? Abertos à vida. Tem uma reportagem na BBC fascinante sobre movimentos católicos que estão advogando em favor da reprodução. Qual é o nome bonito para coelho? Eu não sei, é feito coelho. Não é? Então vai mostrar ali mulheres que estão tendo 11 filhos e querem ter mais, não é? Então são vários movimentos católicos que estão com esse rótulo guarda-chuva de abertos à vida, dizendo que, olha, você tem que, esquece contracepção, não, contracepção você está indo contra a vontade de Deus, você tem que abraçar, né, a vontade de Deus, ter quantos filhos Ele quiser, e aí, antes que você faça as contas, né, e pense quanto custa uma escola, natação, terapia, né, a crença você não se preocupe porque Ele vai fazer os filhos e Ele vai te dar condições de prover. O que eu até hoje não vi muita evidência, mas tanto faz, evidência aparentemente não é uma coisa necessária para a compreensão humana. Então é um artigo extremamente interessante, você tem várias vertentes recentes do catolicismo, uma delas, aliás, é extremamente interessante, uma delas se chama sedevacantismo. O que quer dizer sedevacantismo? São igrejas católicas que acham que o Papa não é legítimo. Por que o Papa não é legítimo? Porque a Igreja abandonou seus verdadeiros caminhos na década de 60. Na década de 60 houve o Concílio Vaticano II, eu só estou lembrando disso porque eu acabei de ler, vou esquecer em 10 minutos.
né, o Concílio Vaticano II, que falou, olha, para a gente popularizar a igreja, vamos acabar com a missa em latim, vamos fazer a missa na língua que as pessoas falam, né, vamos fazer o padre olhar para as pessoas, não ficar de costas. Então, os sede-vacantistas são contra tudo isso. Eles estão achando que a igreja, em algum momento, foi possuída pelo não sei quem, né? Então, eles renegam o Papa e então eles pregam. Aliás, parece que tem muitas igrejas no Brasil, no interior tal, em que a missa é rezada da maneira tridentina, que significa o seguinte, o padre reza em latim. Eu não sei se as pessoas aprenderam latim ou não, não sei, não é? E de costas para, não é plateia que chama, bom, não sei, de costas para todo mundo, não é? Então, veja, quando eu comentei ali, né, que os Estados Unidos estavam voltando para o século XIX, parece que o Brasil está voltando para o século XI, talvez, XII, não tenho certeza para onde a gente está voltando. Não é? Então as pessoas estão felicíssimas, tem canais no Instagram, né? Você pode inclusive fazer um curso de bioética. Eu falei, pô, um curso de bioética com algum cientista não é com um padre, né? Porque ele vai te ensinar, primeiro, que você tem que reproduzir efeito coelho, e segundo, você não precisa se preocupar porque vai dar tudo certo, não é? Não é o Deus de Aristóteles. O Deus de Aristóteles fica só pensando, não, esse Deus agora não, ele está realmente de olho se você está, né, fazendo ali o papai e mamãe como se deve. Não é? Então, esse curso de bioética, inclusive, eles agora estão usando a ciência para favorecer a fecundidade, né? Métodos que não são métodos, são métodos, sei lá, meio naturais, ou seja, o que for, para justamente facilitar a gravidez em mulheres que têm dificuldade em ter filhos. E está todo mundo felicíssimo, estão posando, estão virando influencers, estão fazendo selfie na loja da Havan, né? Curiosamente são todos de direita, não é? Mas parece que o Bolsonaro já virou uma coisa meio tóxica. Não, bolsonarismo não, mas a gente é de direita sim. E estão felicíssimos com missas em latim, tendo filhos à torto e à direito, porque afinal Deus proverá. E aí eu me pergunto, claro, que chance que tem eu aqui, né, tentando mostrar a beleza da imanência quando as pessoas estão ali felicíssimas, né, criando famílias numerosíssimas, né, aumentando a natalidade, né, pensando no poder da transcendência e do nosso papel. O que é interessante, aliás, tem um pequeno parêntese aqui, porque eu ainda não estou entendendo muito bem como é que fica a questão do pecado e da carne, né, porque eles já estão dizendo, não, o orgasmo é uma coisa divina, o orgasmo é uma coisa divina. Você fala, o orgasmo é divino? Puxa, não, é um presente de Deus, o orgasmo é uma coisa maravilhosa. Eu falei, então eu posso me masturbar? Não, masturbar não, isso é muito egoísmo. Não é? Então você tem que, também contracepção também é horrível, então o orgasmo é divino desde que, né, você esteja dentro desse contexto bastante de família nuclear, bastante conservador de família nuclear, papai e mamãe, né, mas pelo menos agora as pessoas gozam, né, que já pensando em todos, não sei quanto tempo de culpa, né, em toda a herança de Santo Agostinho, de pecado original, então agora os caras deram uma adjornata, uma atualizada no conceito e estão dizendo que sexo é gostoso, é uma coisa que afinal é divina, desde que obviamente você não desvie de um caminho bastante estreito. Né? Mas é curioso porque num certo momento o nosso amigo ChatGPT, ele falou assim, quer que eu te dê umas passagens aqui, né, de alguns filósofos da imanência? Eu falei, puxa, claro que sim. E aí ele começa por uma citação da Ética de Spinoza, da primeira parte, em que ele fala, o Spinoza tem uma visão que eu acho interessantíssima, fala, não tem outro mundo, né, o que existe é só a natureza, se você quiser chamar essa natureza de Deus, pode chamar à vontade, mas ela não é uma pessoa, não é outro mundo, não é nada, mas é só uma potência infinita que não para de se expressar, a situação está aqui, a citação está aqui. Aliás, se eu não me engano, é essa visão que o próprio Einstein tem. Não é? Por Deus, eu quero dizer algo absolutamente infinito, quer dizer, uma substância consistindo de infinitos atributos, cada um dos quais expressa pela eternidade a sua própria essencialidade. Bom, em suma, o que ele está tentando dizer aqui é que como ele enxergou o mundo, eu acho que essa é uma visão realmente extraordinária, é que o que existe é essa potência que se expressa ininterruptamente, né, de maneira incansável,
não é, que está gerando toda essa diversidade à nossa volta, essa capacidade de expressão, essa capacidade de diversificação. Fazendo um contraponto aqui com o motor imóvel, que é a coisa mais chata que o Aristóteles podia propor, um motor imóvel, o que Spinoza está mostrando aqui é uma natureza naturante, é uma natureza que se produz, uma natureza que é bela, que tem suas próprias regras, que a gente pode estudar. E aí ele acabou me dando uma dica de leitura, eu comprei imediatamente, já está no meu Kindle, é um livro do Deleuze que eu não tinha, que chama Imanência Pura à Vida. E tem uma citação que diz: a vida está em todos os lugares, está em todos os momentos em que um sujeito vivo passa e ela é medida pelos seus afetos, pela sua capacidade de ser afetada. E aí o ChatGPT resume um pouco, ele fala, Deleuze insiste que a vida não é sobre identidade, mas é sobre fluxos, sobre sensações, sobre acontecimentos. E aí ele resume vários pensadores da imanência, Spinoza, Nietzsche, Deleuze e tantos outros, Hume, dizendo o seguinte: não procure pela realidade lá em cima ou lá fora, né? A realidade está aqui, ela é você, ela é essa vida com todos os seus riscos, com todas as suas intensidades, com toda a sua criatividade. E eu fico me perguntando aqui, da onde que vem essa dificuldade em contagiar, né, não sei por que essa noção não é tão contagiante assim. Talvez porque tem um certo vício de pensamento, que aliás é uma crítica muito comum, né, quando você tenta compartilhar uma visão, que é uma visão imanente. Mas isso não conta o sentido da vida, o porquê da existência, por que estamos aqui. Mas a questão é que a questão é a questão. Né? Se você faz uma pergunta que não é boa, não vai ter resposta. Então, na verdade, é fazer a pergunta errada, porque não precisa de um porquê. Se a gente entender o como, já está muito bom. Né? Então, a ciência, ela explica o como. Né? Agora, imaginar que isso tem algum propósito, alguma finalidade, alguma coisa lá na frente, que nem o Aristóteles achava, achar que isso tem que fazer algum tipo de sentido para a nossa cabecinha, eu acho que é pedir um pouco demais. Espero que os bonobos não caiam nessa armadilha, né, e eles comecem um belo dia a fazer a pergunta correta, não exatamente o porquê ou para quê, mas como. Né? Quem sabe os bonobos resgatam aqui, né, a história dos primatas, porque até agora, por enquanto, a gente está mais interessado em voltar para o século XI do que qualquer outra coisa. Raríssimos e raríssimos. Bom, pelo menos chegamos aqui a alguma conclusão, né, infelizmente um pouco limitada, de que o orgasmo é bom. Eu só queria que de repente o pessoal fosse um pouquinho mais inclusivo, né, nas maneiras de como você... aliás, tem uma questão muito interessante aqui, voltando para a questão do Spinoza, quando alguém pergunta para ele, mas e a alma? Ele falou, não, a alma não me interessa, o que me interessa é aquilo que pode o corpo. Raríssimos e raríssimos, cuidem-se por favor, espero que essa semana tenha valido a pena, obrigado aqui pelo apoio, obrigado aos 13, né, super raríssimos que estão apoiando materialmente aqui o Radinho. Um grande abraço e até segunda-feira.